Mas, Então, isso que eu ia falar, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria? Você faria de novo? Você tentaria olha, eu fazer... acho que a área da saúde é uma área muito legal, a área de farmácia, principalmente, assim, que você pode trabalhar em indústria, você pode trabalhar no balcão, você pode trabalhar com manipulação, você pode fazer o que você quiser. Mas igual eu falei, a questão remuneratória para concurso já é um pouco mais complicado. Mas assim, eu gostaria de voltar a trabalhar na área. Não falo assim dessa água, não beberei mais. Acho bem interessante a área. Mas a vida criou outras carreiras, outros caminhos, né? Então a gente teve que seguir, não tem jeito. Tanto é que hoje, pessoal, o Marcel, ele é chefe também. Você vê, ele é muito competente, gente. Ele até substitui diretora. Então a gente sabe do trabalho dele, realmente. Mas deixa eu te falar, Marcel. Eu vi que você teve uma trajetória top aí. Eu sei que você tomou pau em bastante concurso, que isso é o normal dos concurseiros, tá, gente? Você vê, ele tomou um monte de pau em concurso. TRT, TRE, fiscal, não sei do que, né? Só tomando pau. Mas continuou, né? Como que era seu método de estudo? Conta aí, meu. Olha, eu fazia o cursinho, na época era presencial, agora não digo que facilita, né? Mas agora com você estudar de casa, né? Assistindo videoaula, mas é um pouco de facilitador, né? Então, porque você não tem o tempo do deslocamento. Então geralmente eu trabalhava durante a semana, fazia o cursinho durante a semana, as aulas, né? E quando não tinha aula no final de semana, eu ficava estudando em casa. Era a revisão. O que fazia muito exercício. Era uma coisa fundamental, é fazer exercício, é você estudar a banca. Por isso que a CS pegou muita gente de surpresa, porque tá todo mundo com FCC, VUNESP de surpresa, cetro. Poxa, tira tudo que você estava preparando. Não está acostumado, né? Não está acostumado. Então, você faz o que eu fazia, assim, pegava os materiais dos professores, relia, fazia resumo, deixava anotado, grifava umas palavras mais importantes e exercício. E muita leitura de legislação. Na época era a CTN, que é o Código Tributário Nacional, as legislações específicas, dependendo do concurso, que nem Cefaz, que é do Estado, você estudava a lei do ICMS, que é a lei Candir, que eles falam, né? A lei Candir, a lei do IPVA, do TCMD, eu li essas leis, exercício dessas leis, procurava. Na época não tinha tanto site de concurso agora que tem. Não tinha o que concursos, né? O TEC. O TEC estava no inicial, porque o TEC, um dos fundadores era o saudoso Seu Nil. Eu tive aula com ele até na Uniquipe. Ele estava nesse início do TEC, do que concursos. O Estratégia estava no início também, que era o Weber, que eu tive aula com o Weber também no Uniquipe, de economia. E hoje o Estratégia é o maior cursinho do país, né? É disparado o maior cursinho do país em tudo. Com certeza. O Estratégia e o GRAN, esses dois aí, eles são... Agora tem o pessoal, né, que meio que fugiu do Estratégia, do Direção, né? Uma galera que era do Estratégia. O Mário, se não me engano, que era da Receita lá, que era um dos top do Estratégia, pulou e... Migrou, né? E migrou. Na verdade, tem até um colega que estudou comigo no cursinho, que ele começou com essa parte de videoaula. Ele não deve ser mais o dono, era o setor EAD, que tinha o professor Gustavo Moura lá do ICMS, que é muito bom professor do ICMS. Eu gostava da metodologia dele, que ele tinha uma metodologia mais sarrista, assim, sabe, mais leve. É bom que segura o aluno, né? Que todo mundo, para quem estuda essa parte de legislação, sabe que a legislação de ICMS é bem complicado, né? Que são 27 estados, 27 legislações, cheio de nuance, então é bem complicado. Então ele dava tem gente que não gosta de professor assim, muitos piadista, que faz sarro, então o pessoal já não gosta da metodologia. Eu gostava. Então assim, ele foi um dos primeiros assim. E o Estratégia, junto com a equipe, começou a soltar alguns cursinhos de videoaula na época. Algumas matérias aí era por videoaula. Tinha o EVP, né? Que era Eu Vou Passar. Isso, esse eu nunca cheguei a... Foi um dos primeiros, Sim, o EVP. E o Alessandro Ferraz também foi um dos primeiros, né? Depois do NEAF, né? Virou o Núcleo de Estudos Alessandro Ferraz. Por isso que chama
Entendi. Eu O nem sim, tinha me ligado ele era nisso. professor de constitucional muito bom na época, assim, era um dos referências de constitucional do Brasil, de aqui do estado, pelo menos São Paulo, pelo menos. A gente fala Brasil, mas tem outros, né? Que tem acho que era Flávio Saraiva lá em Recife, que ele formou, era outro cursinho, o SERS, eu acho. Ah, sim, esse existe até hoje. Acho que era SERS, né? Que também era referência na época. Tem então, videoaula, tudo. Exato, foi um dos primeiros, assim. Inclusive o Flávio Saraiva era amigo do Alessandro Ferraz na época e veio dar aula aqui para o pessoal, aqui, porque acho que ele era juiz trabalhista, algo assim, trabalhista, não lembro. Isso. E ele entendia muito. Então foi assim, eu estudava mais, então era aula, assistia às aulas presencial, em casa era revisão com questões. As questões, geralmente os professores davam questões, então eu ficava revisando essas questões e dentro era engraçado, porque nos cursinhos assim, você pagava a aula teórica e tinha aula de questões. Então o professor só fazia questões, corrigindo questões e fazendo correção de questões. Então assim, é isso que é focado numa banca X. Ou em algumas bancas. Às vezes à tarde tinha algumas manutenções que eles falavam, isso é como o caso do trabalho eu não conseguia assistir. Então o pessoal, assim, na época, esse acaba fazendo amizades, né? Claro. Dentro do cursinho, assim. Então o pessoal fazia essas manutenções e foi esse pessoal que passou. A galera que passou, né? Exato. Então, muita gente...